Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí começando mais uma live. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a fase da adolescência, né? Essa fase de tantas descobertas e tantas escolhas. Então eu vou contar um pouquinho para vocês hoje como que foi essa fase da minha vida. E lógico, né, nós vamos refletir aí sobre alguns pontos que são necessários que a gente faça, traga, né, à tona esses pontos para a gente poder fazer uma reflexão nos nossos dias atuais, né? Então sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando aí, queria só reforçar para vocês dessa jornada do Vem 40 anos, que foi que está sendo, né, essa trajetória até os meus 40 anos. Eu vou completar 40 anos no dia 14 de julho e quis trazer para vocês, né, esses momentos para a gente poder fazer essas reflexões e também para a gente poder comemorar juntos. Foi muito bom retomar as lives, né? A gente tinha dado a pausa das lives e está sendo muito gratificante, né? Receber todas as mensagens de vocês em relação a essa jornada. Então, gratidão por todos que estão aí. Pessoal chegando, olá Gi, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. E aí, reforçando também, já queria falar logo no início, na segunda-feira, dia 21 de junho, é uma data muito especial, porque é o dia do yoga. O dia do yoga, dia 21 de junho. E eu vou fazer uma aula de yoga no dia 21 de junho, 9 horas da manhã, tá? Então, para você que quer participar, que quer entender como que é o yoga, eu vou fazer alguns exercícios práticos, a gente vai praticar mesmo o yoga, mas eu vou falar um pouquinho também sobre o que é o yoga, né? O yoga tem tudo a ver aí comigo, né? Com a minha vida, é o meu trabalho hoje, então já quero deixar registrado aí para todo mundo, para poderem participar dessa aula de yoga na segunda-feira. A aula vai ficar gravada, depois quem não puder ver ao vivo, pode ir depois assistir ao longo aí do dia, da semana também, tá bom? Então já fica aí o registro para vocês poderem participar aí dessa aula de yoga no dia 21 de junho, que é o dia do yoga, tá? Bom, pessoal, eu vou começar aqui falando com vocês, depois vocês quiserem fazer perguntas também, né? Na segunda-feira eu tive aqui a presença da minha mãe, foi muito legal. Depois meu pai apareceu um pouquinho, mas aí a internet deles acabou caindo. Mas eu queria contar para vocês hoje, né, e fazer essa reflexão, né? A adolescência, né? Quando chega nessa fase da adolescência, é uma fase que demanda muito cuidados, não é verdade? A gente precisa, assim, olhar muito, apesar que a gente não faz isso, né? Mas é uma fase que exige aí um certo jogo de cintura para que a gente possa levar, né, em frente aí a nossa vida. Sejam todos bem-vindos, quem tá chegando, o Du, mamãe, seja bem-vinda. Bom, gente, então é assim, né? Fase da adolescência é essa época em que começa a se descobrir o mundo lá fora, as pessoas, né? A gente vai crescendo, né? A criança vai passar por essa fase de transição, que é essa fase da adolescência, que é basicamente, né? Sair do mundo infantil para o mundo adulto, né? E aí nessa fase vão acontecendo várias adaptações, vários conflitos, vários questionamentos, não é verdade? Olá, Luana, bem-vinda. E aí o que acontece, né, nesse período por volta, né, de 12 anos até uns 17, né, mais ou menos, depende muito
de cada pessoa, né? Depende muito do lugar. E é bem interessante que, né, essa fase ela é marcada por uma certa rebeldia, né? Geralmente, né, você tá lá vivendo como uma criança, mas você quer ser adulto, quer ter algumas responsabilidades de adulto, mas não quer assumir todas, né? Então, gera esses conflitos familiares muitas vezes. É um processo natural, é um processo normal que acontece, mas o que eu me lembro da minha adolescência é que eu não fui uma adolescente tão rebelde assim. A mamãe tá aí, se fui, pode falar também, viu, mamãe? Mas o que que acontece? Acho que a minha maior rebeldia, assim, de adolescente, acho que foi que eu pintei minha unha de preto. Eu acho. Que eu não me lembro, assim, sabe, de tantos conflitos familiares. É lógico que tinha muitos questionamentos, né? Muitas descobertas, né? O corpo muda. Mas o meu processo de adolescência foi bem tranquilo, né? Mais ou menos. Mas em vista, né, do que a gente presencia, do que depois eu vi acontecer, né, com os meus irmãos, eu acho que eu fui bem tranquila, assim. E de uma certa forma, né, isso tem um impacto depois na nossa fase adulta. Porque assim, eu não fui uma adolescente rebelde, eu até demorei muito para perceber as coisas que estavam acontecendo no meu redor. Por exemplo, a cidade era pequena, né? Na Tércia é uma cidade muito pequena e não tem assim grandes atrativos, né? Para os jovens, para os adolescentes, para se divertirem. Era a pracinha, tinha a pracinha da igreja, em volta da pracinha tinha alguns barzinhos que era tipo uma lanchonete, né? Algumas ali e ficava ali, naquele entorno da praça. Então não tinha muito para onde a gente ir. Mas eu não tinha tanta vontade de ir, né? Oi, tia, tudo bem? Seja bem-vinda. Por isso que eu acho que a minha fase de adolescência ela veio um pouco mais tardia. Ela não veio assim logo com 11, 12, 13 anos, né? Porque nessa idade eu não entendia muito bem assim, né? Vi as minhas amigas, colegas de escola saindo, né? Falando, mas eu não conseguia tanto assim, né? Perceber que isso não era uma coisa, ai, necessário, nossa, eu tenho que ir. E tinha aquela coisa dos pais não deixarem, né? Então, eu não tinha. Mas enfim, né? Foi esse período em que eu demorei um pouco, acho que para perceber, né, que eu precisava ir, né? E até eu lembro um dia que o meu pai falou para eu ir com meu irmão mais velho, Carlos Henrique, para que eu fosse com meu irmão dar uma volta na praça. Eu lembro perfeitamente eu tenho clara essa imagem assim na minha mente. E eu deveria ter ali meus 13 anos, por aí, né? Também não tive, assim, o meu desenvolvimento de corpo também foi um pouco mais tardio, né? Todas as meninas já estavam menstruando, eu ainda nada, né? Todas as meninas já tinham beijado na boca e eu, né? Mas assim, num primeiro momento, não era uma coisa que me incomodava, né? E conforme foi passando, né, com 13 anos, assim, eu lembro que a gente saía muito. Fernanda, tudo bem, Fernanda? A gente saía e como é uma cidade pequena, tem muitas comunidades rurais. E sempre tinha festas religiosas, né, de santo, de padroeiro, tinha quermesse, né, tinha aquela festa assim da padroeira em cada bairro. E a gente ia, mas a gente ia com a família toda, né? A gente ia, participava da missa e depois ficava lá na festinha.
E era uma coisa bem familiar, assim, bem tranquila. Então, nessa época, assim, as saídas giravam em torno disso, né? Das festas rurais, ali da festa que acontecia algumas vezes na cidade mesmo. Mas era uma coisa muito tranquila, né, pra mim. E aí até os 13 anos, mais ou menos, foi tudo bem, né? Foi tudo mais ou menos calmo, assim. E eu fui percebendo, né, que algumas coisas estavam mudando e comecei a perceber também que que eu tinha que eu via, né, os meus amigos, os meus colegas, assim, falando tanta coisa, né, e eu comecei a perceber, né, que realmente, né, que legal, eles falavam, né, você ficava encantada, porque eu saí, porque eu fiquei lá na praça, tava todo mundo conversando, porque não sei o quê, né, porque eu tô conversando com fulano de tal, né, as paqueras. Então, eu fui demorando para perceber, né, dessa fase, desse processo. E aí eu comecei a sair aos poucos, né, com algumas amigas, mas era tudo bem assim. Era era sair e voltar muito rápido, né? O máximo que às vezes a gente ficava era 10 horas da noite, tinha que voltar para casa. E aí nessa fase eu fui vendo o mundo fora da minha família, né? Fora daquele contexto mais familiar. E aí começaram, né? Começaram a vir as paqueras, né? Já tinha, né? A gente sempre tem, né? Desde criancinha, assim, fala, namoradinha, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim foi ficando, né? Mais assim, intenso, né? Aquela coisa, porque eu gosto de fulano de tal, porque não sei o quê. Já saía pensando na volta, exatamente, Du. Era assim, você ficava olhando no relógio, né? A gente não olhava no relógio aqui, a gente olhava no relógio da igreja. Uma igreja enorme, né? Tinha as badaladas do sino lá. Então você ficava de olho no relógio, porque tinha que voltar logo. Mas aí foi nessa fase, assim, 13 anos, né, 14, assim, que realmente eu acho que despertei pra minha adolescência, assim. Aí eu saía, né, pedia pro meu pai, tinha que pedir pro pai pra sair, né, a gente ia, ficava um pouquinho, conversava. Quando tinha festas, agora eu já ficava mais junto com as minhas amigas, não ficava tanto junto com os pais mais. E, e nesse processo, né, que a gente vai olhando tudo, né, a gente vai olhando de uma outra forma tudo que está ao nosso redor, né, e é importante, porque esse questionamento, ele vai ajudando a nos formar como seres adultos, né, isso é parte do processo e é importante. Mas toda essa revolta, né, que no meu caso eu não lembro assim de ter tido revolta e ficar revoltada e rebeldia, né? Mas assim, essa transformação que a gente passa, né, da fase da infância para a adolescência, para depois, né, vir a juventude, vir a fase adulta, é uma fase que é caracterizada muito por essa agitação. Na medicina ayurvédica, né, no estudo dos doshas, que são as composições do corpo, né? A adolescência é uma fase pita, né? O que é pita? Pita é uma constituição onde o elemento fogo está mais em evidência, né? E aí, se a gente pensar, tem tudo a ver com adolescente, né? Adolescente está revoltado, quer mudar o mundo, vem as espinhas, né? As afecções da pele, né? Ter muito espinha, é característico do dosha pitta, né? Quando o fogo está muito em evidência, né? E é todo esse fogo do metabolismo, de transformar o corpo, né? Porque você passa de um corpo de criança para um corpo já de adulto, né? Todas as transformações que vão ocorrer, e aí é esse fogo que faz essas transformações. E ele vai se manifestar nessa rebeldia, na irritação. Pessoa que tem muito fogo na sua constituição é muito irritado, né? É bravo, explode com qualquer coisa, sente raiva. Então,
é bem importante a gente entender, né? Perceber. Olha que sábia é a natureza, né? Tem que ter essa ebulição toda dentro para ter essa transformação do corpo, né? E também ter a transformação da mente, né? E elaborando aí mais os processos mentais. Mas, enfim, foi só um adendo aí dessa questão da energia do fogo, né? Que é a constituição do dosha pitta. Então, a fase da adolescência, ela é caracterizada por esse dosha. É lógico que cada um vai ter, né, mais ou menos, né? Então, se você às vezes ainda é muito irritado, se você ainda é muito estressado, se você tem muitas infecções na pele, por exemplo, pode ser uma característica do dosha pitta, né? Então, pode ser que você seja mais pitta do que vata e kapha, que são os outros dois tipos, que são as outras duas constituições, né? O vata é um pouco mais... O vata é um pouco mais agitado, mas ele é mais frágil, né? E o kapha é um pouco mais lento. E aí tende também para ficar mais depressivo, né? Mais quietinho, mais recolhido. Então esse é o dosha kapha, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho desse mundo aí do Ayurveda, do Yoga. Olá, seja bem-vinda. Bom, então continuando a história, né? E aí fazendo essa reflexão, né? Quantas vezes na nossa vida nós não passamos por fases, não é só a adolescência. Se a gente pensar, a gente está passando sempre por fases assim de ebulição, né? De transformação, seja da transformação de corpo mesmo, mas transformação de pensamento, de você olhar. E tudo isso faz parte. E da mesma forma que é essencial passar por esse período da adolescência, também é importante a gente olhar para esses momentos, em qualquer fase da nossa vida, como sendo um momento de crescimento, como sendo um processo de aprendizagem, de novas descobertas, né? Oi, Arthur querido! Ô, lindão da tia! Então, essa fase da adolescência, assim como as fases que a gente tem na nossa vida, que é como uma adolescência, né? Às vezes você tá lá super firme, bonitinho, acontecendo, fazendo as coisas acontecer, de repente acontece algo que explode tudo, né? Nada mais dá certo, você fica revoltado, quer meter o pau em tudo. Desculpa, gente, me empolguei aqui. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. E aí a gente fica naquela revolta, naquela irritação e acha que tá tudo perdido, né? A gente volta a ser adolescente, né? A gente volta a achar que o mundo tá tudo errado, que é só a gente que sabe, que a gente que é o dono da verdade, não é? Então, a gente, nessas horas, nesses momentos, a gente já tem uma certa bagagem de maturidade, ou é para ter, né? Essa bagagem de maturidade de entender que isso é uma fase, né? Que isso vai passar, que isso vai ter um fim. E tudo é por um motivo. Tudo traz alguma coisa para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, entender, né, essa fase da adolescência. E lógico, quem teve uma adolescência muito conturbada, que ainda traz algumas feridas, né? Algumas dores que não foram cicatrizadas. É importante, assim, a gente ter um acompanhamento, né? De especialistas, de terapeuta, porque a nossa mente, as nossas emoções, né? Elas geram muitos conflitos em nós. E se a gente não aprende a lidar com elas, e a gente geralmente não aprende isso, né, na escola, não aprende isso na adolescência, a gente vai aprender com a vida. E se a gente não tem esse olhar para a vida, a gente deixa a nossa vida ser uma eterna adolescência, né? Ser uma eterna revolta, ser uma eterna só eu sou o dono da verdade, ninguém sabe mais de nada. Eu sou assim mesmo e nada muda. Entenderam? Então vamos fazer essa reflexão, né? Será que tem alguma coisa na minha vida que eu estou sendo adolescente, né? Que eu estou sendo aborrecente, que eu não estou entendendo? Vamos buscar ajuda, né?
hoje a gente tem tantas oportunidades, né, de aprender, de conhecer coisas novas. Então a gente tem que se permitir também, não é? Mas então essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês, né? Da gente perceber, e aí vem um pouquinho mais além, né? Vai evoluindo um pouco mais. E aí eu falei pra vocês, né? Que eu nunca fui muito revoltada, nunca fui rebelde. Pelo menos eu não me lembro, e a minha mãe não falou nada de certo, não sou. Nunca fui. Mas aí a gente começa a perceber, né? Outras situações, a gente começa, como a gente está maior, e pensem para vocês verem, né? A gente está crescendo, a gente começa a olhar as outras coisas de um ângulo diferente. Porque quando você é criança, você tem que fazer o quê? Você tem que olhar para cima, né? Que você enxergar as coisas lá em cima, e tem coisas que você não vê. E quando você é adolescente, que você cresce um pouquinho mais, você já consegue olhar as coisas sobre um outro ângulo. E aí você começa a perceber outras coisas diferentes. E aí nesse processo, né, a gente começa a questionar mais, porque às vezes você percebe uma coisa diferente no amigo, né? E aí você vai questionar a família, por que você, né? Então tem muitos esses questionamentos e aí esses conflitos. Mas eu não me lembro de nada assim muito conflituoso, né? Eu lembro que o primeiro namoradinho assim que eu tive foi muito rápido, mas foram algumas conversas só. Mas foi aquela coisa da paixão, que a paixão também tem a ver com Dosha Pitta, lembra que eu falei? Dessa coisa do fogo, de queimar, de arder, de irritar, né? De ser bravo, de ser muito nervoso. E a paixão também tem a ver com Pitta, que tá nessa fase da adolescência, né? A adolescência a gente tem muita paixão. E paixão a gente tem que levar a sério, né? Porque a paixão ela vai durar aí 2 anos no máximo, entenderam? Tem estudos aí, né, da psicologia comportamental, tal, que fala a paixão ela dura no máximo 2 anos. E eu lembro assim de uma paixão assim que eu tive, né, com um mocinho lá da escola. E foi aquela coisa mesmo assim, super doentia, né? Que aí você não enxerga mais nada do lado. Aí você só enxerga a pessoa, né? E aí você acha que você vai viver a vida inteira com aquela pessoa. E aí você acha que o mundo gira só em torno dela, que ela é a pessoa mais importante do mundo pra você. E se a pessoa não olha pra você, pronto, o mundo caiu. O mundo acabou. Eu quero morrer, eu não vou quero fazer mais nada da minha vida, não é? Vocês já passaram por isso, gente? Quem já passou por esse tipo de paixão assim, maluca, dá um eu aí. E é bem natural isso, né? Isso acontece muitas vezes aí na adolescência, na juventude. E eu lembro desse casinho assim, que foi um namorinho assim. E aí, nesse período que eu estava achando, sabia que tinha gente que já tinha passado por isso daí, ó. Quem que nunca passou, né? Lá, tá vendo? Todo mundo se entregando aí, ó, né? Não é? A gente acha que vai acabar tudo. E aí, se a gente olhar para nossa vida hoje, tem coisa que a gente olha com paixão, né? E não enxerga mais nada. A gente fica, é um fanatismo, né? A gente fica fanático, a gente fecha assim o olho e só vê aquilo, né? Então, é importante a gente aprender a olhar, a abrir, expandir o horizonte. Mas enfim, nessa fase, paixão ali, você acha que você vai morrer, que você nunca mais vai viver, né? E então, nesse período assim que eu achava, né? Aí a pessoa não conversava mais com a gente, não olhava mais, né? Não dava mais atenção. Nossa, que depressão. Que depressão. E aí, nesse momento de depressão, lá na escola mesmo, né? Porque às vezes a gente arrumava os namoradinhos ali mesmo, na escola, né? As minhas colegas todas tinham, assim, os namoradinhos ali na escola. E era todo mundo, assim, muito conhecido, né? Então, ficava ali naquele mesmo grupinho ali. E aí, dentro da escola, né?
Nessa época eu já fazia o curso, já estava um pouquinho mais velha, né? 15 anos. E eu fazia um curso na escola de manhã, que era magistério. Nossa, gente, 40 anos, um pouco menos, né, do que 40 anos. Mas tinha magistério e tinha contabilidade. Então, de manhã eu ia para fazer o colegial. Então, meu colegial, meu segundo grau, né? O ensino médio, não foi específico, né? Foi profissionalizante. Então, de manhã eu ia para a escola e fazia o magistério, e à noite eu ia para fazer o curso de contabilidade. Então, eu sou formada em magistério e contabilidade, olha para vocês verem. E nesse momento em que eu estava fazendo o curso da contabilidade, nas aulas que a gente ia fazer à noite, eu recebi um recado de uma pessoa, de uma colega, né? Uma colega trouxe. Olha lá, ó a minha irmã falando. É hoje que a dona Luzia vai descobrir suas peraltices de adolescentes, né? Não sei, eu acho que ela já sabe, ou desconfia. Mas aí, nesse momento, né, que eu contei que tava lá com aquela paixãozinha que não tinha dado certo e achava que era o fim do mundo, né? Eu recebi um recado por uma colega de que tinha um moço que queria, tinha uma pessoa que queria falar comigo lá na escola, né? Queria conversar comigo. Era assim, não era, gente? Mandava uns recadinhos, né? Ai, fala pra fulana que eu quero conversar com ela. Ai, fala pra fulano que eu quero falar com ele. Não era assim que a gente fazia na escola? E aí ela veio me falar isso, né? E eu, cega, depressiva, né? Aos prantos. Tava aos prantos, não, mas tava bem mal mesmo, né? Tava bem na fossa, né? Que a gente falava. Então aí eu falei para essa colega assim, fala para ele que aqui na escola não é lugar disso, não. Falei, né? Aqui não é lugar disso, não. E aí, ela falou, mas ele continuou insistindo, né, em falar comigo. Às vezes ele cruzava comigo no corredor, né, e me chamava, mas eu era muito tímida, né, e assim, morria de vergonha de tudo, e não tava nem aí. Até que um certo dia, e outras colegas, né, vieram falar para mim. Essa história é bem clássica, bem interessante, acho que todo mundo já conhece ela. Um certo dia, terminado a aula, né, nós fomos... E aí, assim, a escola, para vocês se localizarem, a escola ficava no alto de um morro. Na Tércia é uma cidade muito montanhosa, né? Então, tudo é morro. A gente morava no morro, a escola era no outro morro. E aí, terminava a aula, a gente descia. Aí era um mar de gente, né? Imagina, os adolescentes, os alunos, tudo rebelde. Não era tudo, né? Mas aí era aquele mar de gente descendo aquela rua da escola, lá do ginásio. A gente chamava ginásio. E eu descendo com uma colega, conversando com uma colega, né? Veio a minha mãe, ó, tô de olho. Veio essa pessoa, né? E começou a conversar com a minha colega. Não conversou comigo, né? Tava eu, era a Claudineia, uma amiga querida da minha adolescência, da minha juventude aí. Eu, a Claudineia, e aí a pessoa para do lado da Claudineia. E aí ela tava com umas bolachinhas na mão, né? E começou a oferecer para Claudineia. Você quer bolachinha? Aí ela falou, quero. Aí ele começou a dar a bolachinha para... Aí deu a bolachinha para ela. Bolachinha Maria, sabe? Essas bolachinhas de... Aí eu olhei e falei para ele, para mim você não vai oferecer? E aí ele pegou todas as bolachinhas e pôs na minha mão. E saiu pulando. Sei lá, acho que a gente conversou um pouquinho ali. Quem era essa pessoa? Quem já conhece essa história? Não tô contando nenhum segredo, hein, gente? Mas é só para vocês entenderem, né? Que foi bem interessante, que foi quando eu conversei a primeira vez com meu esposo. Vai que escapa algum detalhe que eu não sei. Ah, mãe, até parece. Mas aí foi a primeira vez que eu conversei com meu esposo. Ele era essa pessoa que queria falar comigo e eu tinha falado que eu não queria. Que a escola não era o lugar daquilo, né? E aí nesse dia ele me deu as bolachinhas todas
E aí a gente começou a conversar, né? Então aí a gente conversava na hora do recreio. É o Marcos mesmo, Fernanda, é o Marcos mesmo. Aí, Arthur, acertou, hein? É o seu tio. E aí, né, a gente começou a conversar mais, assim, a gente conversava no recreio, conversava na saída da escola, né? Às vezes a gente terminava terminava mais cedo a aula e a gente descia, ficava um pouquinho lá na praça, né, conversando. E assim foi, só que ele estava no último ano do ensino médio, né? Ele já ia formar naquele ano. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Luana também chegando por aí. Muito bom. É, Fernanda, o Marcos estudou com seu marido, verdade. E aí, aí ele estava se formando, né? E aí ele acabou, porque ele não era da nossa cidade, né? Ele não era de Inaterce, ele era de uma outra cidade vizinha e ia fazer o curso lá. Aí ele se formou e aí depois a gente acabou que a gente não se encontrava mais, né? Apesar dele, né? Para quem não sabe, ele é meu primo. Ele o pai dele e a minha mãe são primos, né? Os pais são primos, nossos pais são primos. Mas assim, aí ele foi, né? E foi viver a vida dele lá, né? E eu continuei estudando ali. E aí chegou mais ou menos por volta de julho de 97, junho de 97. Nossa, gente, faz tempo, hein? Junho de 97, 1997. Aí até um dia ele apareceu lá para conversar comigo, né? Pra falar que tava com saudade, aquelas coisinhas todas. E aí foi que aí a gente começou a conversar de novo, né? E aí em julho de às vezes matava a aula para namorar. Cadê essa parte? Vai chegar, né? Não matava a aula, não, tia. Imagina, às vezes que a gente saía era porque professor faltava na escola e a aula acabava mais cedo pra gente descer pra praça. A gente queria muito que os professores faltassem, né? Mas, nossa, não faltei, não faltei em aula, não. O Marcos faltava, mas eu não saía da escola, não. O Marcos até uma vez foi pular. O Marcos era rebelde demais na escola. Ele foi pular o muro da escola e se machucou. Nossa, esse dia. E a dona Marianinha, que gostava tanto dele, nossa diretora, já faleceu. Bom, enfim, né? E aí a gente, nessa época, em julho de 97, a gente começou a namorar, né? Então já vão aí pra. Esses dias eu fiz a conta, 24 anos, isso, né? 24 anos de namoro. Muito tempo, né? Mas enfim, né? Foi um namoro que começou conturbado, né? Como todo namoro acontece. Olá, Paulinha, linda! Seja bem-vinda! Tô aqui contando da minha fase de aborrecência. Mas foi assim, bem tranquilo, né? Então, em 97 comecei a namorar o Marcos. E o namoro foi, né? Aqueles namoro de começo, de muito adolescente, né? De muita de muita escapadinhas assim, né? Então, mas até ali, né, os primeiros meses foi bem tranquilo, não foi nada assim muito grave. E até que a gente conseguiu se estabilizar, né, se acertar. E aí, depois de um ano, eu tava me formando, né, no colegial, e aí tinha outra escolha para fazer, né, a faculdade. E aí, nesse período, né, da faculdade, eu lembro que aí eu já estava mais de um ano namorando o Marcos, e foi um período muito difícil, assim, de escolher, né? Eu gostaria muito de ter feito psicologia, era o meu sonho fazer psicologia, mas, assim, a gente não tinha uma faculdade pública por perto, né? Para fazer uma faculdade particular, eu não teria condições de pagar o curso de psicologia. E aí, por obras do destino,
né? Obras do acaso, que não é acaso, veio o curso da educação física, né? Eu passei conversei, né, com o Marcos, né? E desde o início, assim, ele nunca falou para mim, não vai, não faz, porque eu teria que ir morar em outra cidade para fazer a faculdade. E aí, nesse momento, ele me apoiou, super apoiou, desde sempre, querido. Aí eu escolhi a educação física, né? Tive que escolher, meio que forçado, era aquilo ou nada. O curso de educação física era um curso mais barato, apesar de ser faculdade particular. E aí foi essas escolhas, né, que eu tive que fazer nessa fase, que eu acho que foram uma das escolhas mais difíceis dessa fase. Escolher namorar, né, escolher namorar, e escolher também o curso que eu iria fazer, mesmo não querendo fazer aquele curso, né. Mas aí tudo isso, né, gente, trazendo aqui para nossa realidade agora, vamos voltar, né, 2021, estamos nós aqui. E o que a gente pode perceber de tudo isso, né? A gente faz escolhas o tempo todo. A gente escolhe e a gente é capaz de descobrir coisas novas o tempo todo. A vida é maravilhosa, né? A vida tem 1001 oportunidades. E como que a gente olha para tudo isso, né? Como que a gente vê tudo isso? Por exemplo, no caso das bolachinhas. Se eu não tivesse olhado, se eu não tivesse dado o primeiro passo para a bolachinha, né? Eu sei que ele não ia desistir, porque o Marcos é persistente. Mas, sabe, às vezes você não ser tão dura consigo mesmo, né? A vida, ela tá apresentando oportunidades o tempo todo, até acho que foi segunda, né? Coloquei aquele post. Cada nascer de cada dia é uma nova oportunidade. E o que a gente está fazendo? O que a gente está escolhendo para os nossos dias, né? E pegando um gancho também de um fato que aconteceu ontem ou antes de ontem, né? Daquela cena que está viralizando na internet do Cristiano Ronaldo, aquele jogador, né, de Portugal, para quem não conhece futebol. Depois do jogo, quando ele foi dar a entrevista, na mesa tinha 2 garrafinhas de Coca-Cola e uma garrafa de água, né? E aí ele pega a Coca-Cola e afasta, coloca lá fora da câmera e aí fala água. Vejam só, né? E aí a escolha faz toda a diferença. As nossas escolhas vão impactar lá no futuro. As nossas escolhas de agora, o que você está escolhendo fazer agora, talvez você escolheu ficar aqui nessa live, né, e ouvir até o final, porque você fez uma escolha e isso vai de alguma forma impactar na sua vida. Não é por acaso. Está tudo na mais perfeita ordem. Então, ter esse olhar, né? O que cada pequena coisa que acontece no meu dia, ao meu redor, eu posso aprender, né? Eu posso escolher, no caso do refrigerante da água, né? É melhor você tomar o refrigerante ou tomar a água? A gente sabe todos os danos que o refrigerante vai trazer para a nossa saúde como um todo, não é só saúde física não, tá? Todo o açúcar em excesso, ou todo o açúcar, né, no nosso organismo, ele prejudica não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo energético, né, o nosso corpo mental, os nossos pensamentos, as nossas emoções também. Então, essa questão da escolha, ela é muito importante, porque a gente tem escolha. Ai, Bia, nossa, mas isso na minha vida é tão difícil, eu não posso escolher outra coisa diferente. Será? Será que você não está querendo ser um adolescente rebelde, tentando achar que você vai mudar o mundo? Ao invés de começar afastando o refrigerante e tomando água? São as pequenas coisas, são os pequenos detalhes, são as bolachinhas
que vão fazer diferença na nossa vida, né? Então, hoje foi mais para a gente refletir, né, sobre entender, né, essas fases de rebeldia que a gente vai passar na nossa vida, essas fases de revolta, né, de achar que tá tudo perdido, mas que tudo passa. E aí também para a gente pensar um pouquinho a respeito dessas novas escolhas, novas oportunidades que a gente tem tido todos os dias, a todo momento, e o que a gente está fazendo com elas, não é? E aí, nesse sentido, eu vou terminar minha história por aqui hoje, né? Quando eu escolhi ir para a faculdade, fazer educação física. Aí agora na próxima live, na segunda-feira, eu vou contar como que foi esse período da faculdade, né? De sair de uma cidadezinha minúscula, na Tércia não tem nem 5.000 habitantes, é pequeno mesmo, né? E morar numa cidade maior. Eu fui embora para Varginha, mas aí isso é uma história para próxima live, tá bom? E também trazer, né, fechar aqui essa live agradecendo todos vocês que estiveram aqui comigo. Na segunda-feira, às 9 horas, eu falei lá no comecinho da live, né? Segunda-feira, 9 horas, eu vou fazer aula de yoga, porque é o dia do yoga, dia 21 de junho, e tem tudo a ver comigo, né? E aí depois à tarde a gente vem para fazer a live para contar um pouquinho mais dessa história desses 40 anos, tá bom? Alguma dúvida, pergunta? Ficou alguma coisa aí que vocês queriam saber com mais detalhes? Tia, tenho comigo que todas as minhas escolhas são abençoadas, olhando para o passado em todas as áreas. Quando vejo, já escolhi e sempre dá certo. Então, as nossas escolhas, muitas vezes a gente faz ouvindo, né, o nosso coração, ouvindo a voz de Deus se manifestar na nossa mente, no nosso coração, e sempre vai dar certo. E mesmo que você pense assim, não fui eu que escolhi, pense um pouquinho mais. De alguma forma você escolheu. Pode até ter sido de forma inconsciente, mas a gente escolheu aonde a gente está hoje. E se você quer pensar no seu futuro diferente de hoje, comece fazendo escolhas diferentes hoje. Comece fazendo escolhas diferentes agora. E quando a gente toma consciência, é muito mais fácil, né? Para a gente entender o que a gente está buscando, o que a gente vai colher lá no futuro. Tá bom? Acho que é isso, gente. Então, nesse processo todo, né? A nossa vida segue. E a gente vai dia após dia, aprendendo, escolhendo e fazendo dessa escolha, né, um marco para a nossa vida. Certo, gente? Um grande abraço para vocês. Nem sei que horas são. Ai, são quase meio-dia. Ótimo almoço para vocês. Bom descanso, bom final de semana. Para quem quiser entrar lá no grupo do WhatsApp, tá sendo super divertido e legal lá na jornada Vem 40 anos. Então, para quem quiser participar, o link tá na bio, tá? Aí vocês podem clicar lá e já entrar no grupo. Agora, esse final de semana, eu vou propor um exercício bem legal para todo mundo que tá lá no grupo. Tenho certeza que vai ser super interessante. E vão pensando nessas reflexões que a gente fez hoje, tá? A nossa vida, ela vai ter os momentos, né, de rebeldia, mas tudo passa. E cada escolha de cada momento é que vai impactar no nosso futuro lá na frente. E é importante, o mais importante, né? A gente reconhecer da onde a gente veio, né? Nossa família, nossa base, que eu tenho uma eterna gratidão pela minha família querida, e para onde a gente vai para o mundo, né? Então, essa base, né? Essa família que a gente tem, ela é muito importante. Mesmo que não tenha sido uma infância ou não tinha tido uma família tão estruturada, você pode ressignificar tudo isso com várias técnicas, né? Com várias terapias. Mas é isso que vai te sustentar. Então, se a sua base ela não foi tão boa, ressignifica, busca ajuda, né?
para você trazer essa base para te sustentar no mundo, né? É aqui na família que a gente encontra essa base, que a gente tem essa base. E aí a gente honrar, agradecer, para que a gente possa ver as novas possibilidades e as novas escolhas, né? Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Um ótimo almoço para vocês, bom trabalho, né? Um grande abraço aí para todos e fiquem em paz, tá bom? Um grande abraço, beijo, tchau, até mais.